O horário, né? Passou um minuto. Mas graças a Deus estamos na casa do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos no melhor lugar para se estar. Alguns podem dizer que é melhor estar no lençol, no sofá, na cama, diante de uma TV. E até tem alguns que possam estar diante da tela nos acompanhando agora, porque não podem estar aqui, né? Mas graças a Deus, a palavra dele é viva e eficaz e nos exorta todos os dias que precisamos estar na casa de Deus. E hoje nós estamos para cultuar esse culto que é de ação de graças, para que diante de todas as circunstâncias que eu e você possamos estar passando, nosso dever é honrar, louvar e dar graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 1. Esse salmo que, enquanto um livro poético da Bíblia, reúne toda a Bíblia num compacto, né? Mas o que me chama mais atenção é como ele começa através do seu primeiro capítulo. Amém? O poeta, o salmista, ele começa dizendo exatamente o que eu e você precisamos ouvir nessa noite. Estávamos falando hoje na Escola Bíblica Dominical acerca das circunstâncias provocadas pela desobediência de Davi, as circunstâncias provocadas pelo pecado. Mas ele não deixou de ser filho de Deus, Deus não deixou de cumprir o seu plano através de Davi. E o salmista começa assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvir o que o Senhor nos deixou, que é a tua palavra. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Entregue a Deus em ação de graças esse culto. E eu vou pedir a irmão Jefferson que ore. Amado Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Amém, Senhor. E apesar das nossas fraquezas, Tu és o nosso Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor, e queremos continuar dependendo de Ti para tudo que formos fazer nessa terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa, Senhor, os nossos corações para que possamos prestar-Te um culto de louvor e adoração como cheiro suave, Senhor. Que nós possamos estar adorando-Te em espírito e em verdade. Que a Tua verdade, Senhor, faça parte da nossa vida em todos os momentos. Obrigado a Deus por aqueles que já chegaram até aqui e aqueles que ainda irão chegar, ó Deus, que Tu estejas trazendo-os debaixo do Teu santo cuidado. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Nós oramos agradecidos
em nome do Senhor Jesus. Porque dele e por ele são todas as coisas. Vamos declarar isso? Porque dele e por ele são todas as coisas. Vamos ficar de pé, você que pode? Vamos cantar. Porque dele, Por ele, Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. O alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Nossa casa é uma casa de bênção e nesse instante você é livre para ofertar ao Senhor, trazendo a casa do tesouro. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, Senhor, nosso Deus, Pai amado que está nos céus, nós buscamos a Tua presença nesse momento, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos, Senhor, a Tua beleza. Nós reconhecemos o Teu poder, Senhor. A Tua palavra nos revela a Tua grandeza. É por isso que nesta noite estamos aqui, Senhor, clamando para que o Senhor derrame sobre nós a Tua misericórdia, que o Senhor derrame sobre nós a Tua porção de amor. Pai, como Teu servo Davi no Salmo 142, que diz: eu clamo a Deus do Senhor pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Levo a Ele as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Ah, Deus amado, quantas dificuldades nós estamos vivendo nestes dias, quantas lutas, quantas dores, quantos problemas tem afligido a Tua igreja e o Teu povo, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui porque, primeiramente, para Te adorar, para louvar, para engrandecer o Teu nome, para colocar diante do Senhor a nossa total dependência, Senhor. Mas também, Senhor, como a Tua palavra nos inspira, como Davi, o Teu servo aqui, também precisamos colocar diante do Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que traz tristeza aos nossos corações. E nesta noite, Senhor, nós queremos orar, nós queremos pedir nesta noite pela vida do Vitor, Senhor. Colocamos a vida do Teu filho em Tuas mãos nesse momento, Pai. Nós colocamos, nós pedimos, nós cremos no Senhor, porque é o Senhor Deus que cuida todas as coisas.
Também temos colocado aqui diante do Senhor a vida da Beatriz. Estamos clamando pela Beatriz, pela Letícia também. Já estamos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, sobre estas pessoas. Estamos clamando pelo Bruno, pela Sandra. Nós estamos pedindo pelos familiares da nossa irmã Valqueia também. Nós estamos pedindo pelo pai da nossa irmã Tânia, o irmão Alonso, pela dona Valdeci. Nós estamos clamando que o Senhor traz consolo, conforto, que o Senhor traz sustento, que o Senhor traz aquilo que nós precisamos como povo do Senhor. Nós estamos pedindo pelo Theo. Nós já estamos agradecidos porque o Senhor já tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. O Senhor tem escutado as nossas orações. O Senhor tem mostrado que está na distância de uma oração. Nós estamos pedindo também pela Bianca da irmã de Norá, pela Bianca daqueles que da irmã Edileuza. Nós estamos pedindo também pela Bianca. Nós temos pedido, meu Deus, pelo Robson, ó Pai, pelo Jean Franco. Nós estamos pedindo pela Nice, pelos familiares dela também, pela primeira igreja batista em Alcobaça, meu Pai. Nós estamos pedindo pela tua congregação em Cumuruxatiba. Meu Deus, nós clamamos que o Senhor também nos ensine a crescer cada dia mais, buscando cada dia mais o conhecimento da tua palavra, buscando cada dia mais estarmos comprometidos com o Senhor, a olhar mais para a tua palavra, para a tua verdade. Ó Deus, como é bom saber que temos ainda este lugar para te servir, para te adorar, para estar na comunhão com os teus filhos, Senhor. Nos ensina, Senhor, cada dia mais a confiar no Senhor, a buscar no Senhor direcionamento para as nossas famílias, para os nossos filhos, a colocar diante do Senhor as nossas dores. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está nos fortalecendo. Por isso receba, Senhor, como um cheiro suave este louvor que está sendo entoado agora, e fale aos nossos corações nesta noite, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus nesta noite. Está sentado. Eita glória, né? Eu tô com... Beleza, Júnior. Pode assentar, irmãos. É muito bom, né? Estar na casa de Deus. Tem um grupo de pessoas muito boas nos assistindo agora, né? O Orlando, Léa, está lá assistindo a gente, lá o Orlando, a Jo Martins, a Elinete Rodrigues da Praia da Paixão, que não puderam estar aqui por conta da chuva, por conta da lama, por conta do carro também. A irmã Iusra, o Edísio Pereira também está assistindo, né? O Robson Oliveira, o nosso Midianita não pôde estar aqui agora, né? A Pamela, tem algumas pessoas já clamando aqui também, pedindo por oração. Eu vou pegar o outro aqui, o 3, viu, Júnior? Troca pelo 3 aí. Eita glória. Você viu que a Adina estava falando com medo? A Adina estava com medo de falar. Que bom, né? Você que está aí nos visitando, né? Seja bem-vindo, fique à vontade. Esta é a casa do Senhor, é a casa do nosso Deus, é a sua casa, né? O casal ali, eu já estive lá na loja deles, né? Mas ainda não perguntei o nome deles ainda, tá? Já estive lá, vende produtos muito bons ali. E a Solda experimentou, né? E falou assim, onde é que eles moram? Onde é que eles trabalham? E nós ficamos procurando até que alguém dê informação, e nós fomos lá comprar os produtos dele. Muito bons também. Sejam bem-vindos, viu? Fique em casa, senta-se em casa. O Carlos, a Rebeca ficou preocupada, né, com o Carlos. Pastor, o senhor vai lá buscar o Carlos? Eu falei, fique tranquila, Rebeca, que nesse momento a gente, né, com essas intenções, com esse cuidado, a gente mergulha, a gente vai por baixo d'água, a gente vai... Depois de casado a gente muda, né, Carlos?
Mas quando a gente está querendo aí alguma coisa, né? Mas a gente chega lá. Gente, abra sua Bíblia, por favor, lá em Jeremias, capítulo 30. Ontem foi muito bom estar ali na Praia da Paixão, o irmão Luiz, né, o diácono lá, de outra aí, da Batista também, né, deu a palavra ontem lá, foi muito bom estar ali, tinha um grupo bom de irmãos, de visitantes, tem sido bom, muito bom fazer parte daquele trabalho, né, e que Deus possa nos abençoar. E a pergunta de hoje, com base em Jeremias capítulo 5, deixa eu abrir a minha Bíblia lá, Jeremias capítulo 5, Jeremias 5, lá para o verso 30 e 31, o tema é: você está preparado para o fim? Silêncio. Você está preparado para o fim? Jeremias 5, 30 e 31. Então, a pergunta é, de novo, você está preparado para o fim? E Jeremias capítulo 5, versos 30 e 31. Por favor. Está lá ainda não? Vai chegar. Pronto. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Por favor. 31. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo, e o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Então, essa última frase aqui é que vai dar um norte para a gente hoje, né? Você está preparado para o fim? Porque a gente estuda a palavra de Deus e em toda a palavra de Deus fala de amor, fala de justiça de Deus e fala de santidade de Deus. O Salmo 1, ele já disse isso também. Fala da bênção do Senhor, da bondade de Deus, fala da misericórdia de Deus, fala da graça de Deus, mas fala também do dia do juízo final. Em toda a palavra de Deus, o objetivo é trazer à nossa consciência esta realidade. Porque o que nós observamos, qual é o contexto desse texto? Jeremias, ele viveu aí por volta de 550 antes de Cristo, entre 600 e alguma coisa e 500 e alguma coisa antes de Cristo. Então isso é muito tempo somado aos 2020, né? E 21 anos até agora, vai dar quase, aí vamos arredondar para 2.700 anos atrás. E a gente observa que a nossa natureza humana, essa natureza, ela é perversa, e o objetivo dela é nos levar para vivermos distantes de Deus, do nosso próprio jeito. Foi o que nós trabalhamos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Na verdade, é o que mais nós estamos abordando na Escola Bíblica Dominical. Porque com a minha maneira de viver, com a minha maneira de ser cristão, e nós temos aprendido isso, porque se eu olhar para o comportamento de alguns irmãos, ou de alguns personagens da palavra de Deus, eu vou me achar lá em cima, falar, olha, eu nunca fiz isso que Davi fez, eu nunca fiz isso que Pedro fez, eu nunca fiz isso que o outro fez, eu nunca fiz isso que a Adna fez, e aí você vai começando a se achar lá em cima. Só que quando eu olho para o meu padrão, para aquilo que eu preciso ser como cristão, que é Jesus Cristo, aí tudo aquilo que eu achava que estava acima do outro, ele vai ficar muito abaixo do outro. E aí a pergunta é, eu estou preparado para esse encontro com Deus, para este acerto de conta? E Jeremias, ele aponta justamente para isso. A palavra-chave em toda a mensagem de Jeremias é redenção. É Deus trazendo um juízo, uma mensagem de juízo sobre aquele povo, mas chamando a atenção para o arrependimento daquele povo, porque mesmo quando Deus traz uma palavra de juízo, Ele está dizendo para aquele povo o quanto Ele ama. De manhã nós falamos aqui que Deus, Ele é perfeitamente bom. A Bíblia diz que Ele é amor, que Ele é a fonte do amor, que Ele é perfeito. Não há necessidades em Deus. Porque se houvesse em Deus uma só necessidade, Ele não seria perfeito. Ele teria carências, mas Ele não tem carência. A carência é minha.
Sou eu que sou dependente de Deus. Sou eu que sou dependente do seu amor. Sou eu que sou dependente da misericórdia dele. A minha adoração, o meu louvor, não é para agradar o coração de Deus. É o meu derramar diante de Deus, reconhecendo em gratidão aquilo que Ele está fazendo na minha vida, através da minha vida, né? A adoração, ela tem que ser desse jeito. Só que o contexto de Jeremias, ele chama justamente a atenção para um desvio de comportamento. Ele traz uma palavra que é a redenção, é a palavra mais presente, que o homem precisava acordar, o povo de Israel precisava acordar, né? Acordar para a vida. E Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim, olha, antes do nascimento, Deus falando, né, para Jeremias, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta às nações. Ele foi escolhido para aquele propósito de trazer uma palavra profética, um juízo àquele povo que já estava se desviando da verdade do Senhor. E quando nós olhamos para as naturezas nossas, para a forma que nós nos comportamos diante do sagrado, diante de Deus, nós vamos olhando através da palavra de Deus que nós temos os mesmos comportamentos, nós andamos da mesma forma, né? E aí Jeremias, inclusive esse livro, o livro sendo um livro profético, é o mais citado por Jesus. Entre os livros proféticos, Jeremias é o mais citado por Jesus. Sendo um livro que traz a palavra de julgamento, sendo um livro que traz uma palavra de redenção, uma palavra para que as pessoas acordassem para a realidade delas, Jesus cita, e nós falamos para ele, mas Jesus é o amor personificado, o amor que veio tratar as pessoas, mas ele é o que mais cita o livro de Jeremias. Por quê? Porque o pecado do povo, né? Era visível o pecado do povo, é visível ainda hoje o pecado do povo, né? Não é diferente, né? Jeremias compara Judá a uma prostituta, e Judá é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo santo, o povo que foi salvo, né, tirado do Egito, que caminhou na presença de Deus, ou Deus caminhou com eles e sobre eles em todo aquele tempo. E Jeremias chama aquele povo agora de prostituto, ou prostituta. A Judá era agora estava agindo como uma prostituta, e alerta que o julgamento de Deus estava próximo. Quando Jesus vem, ele também diz isso, olha, está próximo o fim. Então a palavra sempre é para acordar as pessoas para a realidade que elas estão vivendo. E Jeremias anunciou que Deus não pode anular suas promessas, mas pode fazer cumprir através de outras pessoas, porque a promessa é para todo o povo, a promessa é para a igreja do Senhor. E Jeremias, ele foi levado por Deus para revelar àquela geração o que estava para acontecer. O Novo Testamento, Jesus vem na plenitude do tempo para revelar o que está para acontecer no mundo. Legal, né? De Anitta, tá? Jeremias 1,16, ele ainda diz, né? Vou castigar os seus moradores, falando para ajudar, né? Eu vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Mas o que é adorar ídolos, irmão? A Sol está lendo um livro lá que é Ídolos do Coração, e tem um capítulo que é Adoradores do Micro-ondas. E eu ainda não li o capítulo. Adoradores do micro-ondas. E é justamente essa questão da idolatria, das coisas que ocupam os nossos corações e mentes. Por isso a pergunta é, o que vocês estão preparados para aquele encontro com Deus? Porque os atos de justiça de Deus também fazem parte da essência de Deus. Porém, as suas promessas e os seus propósitos são eternos. Quando nós lemos Romanos capítulo 11, nós vamos entender que ele não anula a promessa, mas
também não tira as consequências, a menos que haja um derramar, um quebrantamento, uma entrega, como diz o pastor Luiz, né? Uma bosta de isca, na expressão do pastor Luiz, que é humilhar isso, é você se descer do pedestal, é você ir para o chão, é você ir para o barro, é você reconhecer a insuficiência para a vida. No Salmo 138, no verso 8, diz assim: tu cumprirás tudo que me prometestes, o teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começar. O Salmo 138, o salmista, ele reconhece que a promessa de Deus ela é eterna, que a promessa do Senhor ela vai se cumprir na vida, vai se cumprir na vida da igreja, vai se cumprir na vida do povo do Senhor, porque o amor do Senhor dura para sempre. Mas porque mesmo sabendo isso, nós nos desviamos da verdade. Porque mesmo sabendo isso, nós nos encantamos com os falsos profetas, com as falsas mensagens, com a falsa maneira de adorar o Senhor. Por quê? Por quê? Porque reconhecendo essa verdade, nós não nos quebrantamos cada vez mais na presença de Deus. E aí a gente pensa que, olha, mas isso é essa geração, por conta dessa tecnologia, por conta... Aí uma vez na escola bíblica dominical, surgiu lá uma dificuldade, porque os irmãos estavam se desviando da fé por conta da televisão, que a violência, a prostituição e as coisas que estavam acontecendo era por conta da televisão. Aí só falou assim, peraí, mas Adão já tinha televisão? Quer dizer que Abel assistiu um filme, ou Caim assistiu um filme lá e viu uma violência e praticou isso? Não. Se a gente lesse a palavra de Deus, como nós lemos às vezes, nós ficamos assustados. Quem tem o hábito de ler com mais cuidado, com mais continuidade, examinando alguns textos, né, seminarista, a gente fica assustado, alguns ídolos já foram desconstruídos, algumas ideias são desconstruídas, alguns conceitos são desconstruídos, porque a justiça de Deus e a santidade de Deus e o amor de Deus são atrelados. Não dá para separar isso. E aí o contexto é que Jeremias fecha o capítulo 5 fazendo o seguinte questionamento: o que vocês vão fazer quando tudo isso chegar ao fim? Você está preparado para ouvir de Deus o que você fez quando você soube a respeito de Jesus Cristo de Nazaré? O que você fez ao descobrir que o seu Filho, Jesus Cristo, né, morreu por você? E Jeremias, em todo o capítulo, ele traz a lembrança àquele povo. Olha, vocês estavam presos no Egito. Isso é tão interessante porque não era aquela geração. O povo é o todo, a igreja é o todo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos apenas células no corpo de Cristo. Toda a igreja, desde o início até o dia que Cristo voltar, todos vão fazer parte da igreja, aqueles que de fato são salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então eu descubro 3 coisas aqui. Primeiro, para a gente cuidar. Primeira coisa, distante de Deus, o homem não consegue perceber seu estado de degradação espiritual. O verso 30, ele diz assim: coisa horrível está acontecendo na terra. E o que é que o profeta está apontando para aquela realidade? A degradação de quem? Do povo de Deus. Porque os perdidos já estão perdidos. Eles necessitam de ver o povo de Deus atuando como povo de Deus, vivendo como povo de Deus, para que seja então despertado neles o desejo de ser também povo de Deus. Mas nós nos distanciamos primeiro de quê? Da igreja. Nós nos afastamos da comunhão. Eu sou salvo, meu nome já está escrito no livro da vida, eu leio a minha Bíblia em casa, eu faço a minha oração em casa, eu não preciso ir lá na igreja. É o primeiro ponto. Com pouco tempo, você vai deixar de fazer as suas orações. Só vai orar quando a coisa apertar, quando a coisa ficar ruim. E depois, você nem a palavra de Deus vai ler mais.
E quando você perceber, está lá no chiqueiro. E se talvez alguns não tenham a oportunidade, no chiqueiro, lembrar de onde ele saiu para retornar. Aí o diabo começa a entrar com outra coisa. Você está vendo aí? Você se afastou de lá, ninguém te ligou, ninguém te buscou. E se você voltar agora, todos vão apontar o dedo para você. Aí o orgulho vem para o coração, ele se fecha, e o orgulho toma conta, e você cada vez mais vai se distanciando de lá. Porque você esfria. Quem já teve fogão de lenha sabe, quando você tira o tição dali e coloca ele de lado, a chama apaga logo, depois ele vai ficando só fumaça, e daqui a pouco ele apaga. Mas os que estão juntos ali no fogo, eles queimam completamente. Então, quanto mais distante você vai ficando de Deus, você não consegue perceber o estado de degradação espiritual. Vai corroendo os poucos. E ele diz uma coisa horrível e espantosa. Por que espantosa? Porque ele olhava e dizia, como que esse povo que experimentou as grandes bênçãos de Deus, viu o mar vermelho se abrir, eles conhecem a história de tudo o que aconteceu, viu milagres extraordinários, e agora se afastaram de Deus, estavam sendo dominados, pela natureza, seguindo conselhos e pregações falsas. Essa visão de degradação espiritual depende então da distância que a pessoa se encontra do chiqueiro ou de Deus. E aí tem uma ilustração de alguém, de um menino que vê um avião, e fala, pai, o avião, como que é Deus? Na verdade ele pergunta para o pai, quem é Deus? Como é Deus? Como é que é Deus? Aí o pai mostra um avião passando, olha, está vendo aquele avião? Deus é como aquele avião. Ele viu assim, viu pequeno. Só que, eu acho que ele estava aqui nas remediações de Teixeira, ele foi lá de perto e viu o avião e falou, filho. Aí ele viu um avião grande ali. Ele falou, pai, ele está vendo, filho? Quanto mais distante de Deus, mais, você tem essa dificuldade de perceber como ele é, de fato. Então, aqui, quanto mais distante o homem está de Deus, mais ele tem dificuldade de perceber a sua própria degradação, a sua própria natureza. Eu trabalhei em oficina mecânica há muito tempo. E de manhã, às vezes não tinha 2 uniformes para trocar, eu tinha que trabalhar às vezes a semana toda com uniforme, então quando eu aguentava 3 dias. De manhã, você ia pegar aquele uniforme, estava cheio de graxa, cheiro de óleo, porque cada óleo tem um cheiro diferente, aí você vestia aquele uniforme, você andava ali uns 3 quilômetros a chegar no trabalho, quando você chegava lá, estava tudo normal, você não conseguia mais perceber, aí você trabalhava o dia todo tranquilo, de boa. O negócio chegava em casa, tirava que tomava um banho, que ia pegar de manhã de novo, aí sim, entende? Então, quanto mais distante de Deus, nós temos dificuldade de perceber essa degradação espiritual, de perceber como é perigoso o pecado, de perceber como perigoso é. Estão te aguardando, filho. Estão te aguardando. Você é a cobaça. Dá tempo ainda, mas não dá? Já foi. E agora que eu estou vendo aqui. Mas a gente entende. Hã? Dá tempo não, você vai correr, moço. Sabe que é o meu carro? Quem mandou ser seminarista? Eu acho bonito isso, viu? Eu cheguei uma vez, me chamaram para pregar em Poço da Mata, eu cheguei na hora, já tinha terminado o louvor. Então, se a pessoa estiver mais perto de Deus, ela estará mais propensa a seguir as ordens de Deus, a ouvir Deus, a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ela estará mais propensa à presença de Deus, e assim também percebe que nem tudo é o que parece ser à primeira vista, porque perto de Deus, na luz da palavra, sendo envolvido pela luz do Espírito Santo de Deus, ela fica mais sensível às coisas, tanto de Deus, quanto os perigos do mundo. E
uma outra coisa aqui que Paulo fala a Timóteo, trazendo também essa realidade. Capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 2. Porque alguns, mesmo nos chiqueiros existenciais, eles não conseguem deparar com uma mudança de vida. Você sabe quando a gente sai para evangelizar, encontra algumas pessoas ali jogadas mesmo na sarjeta e você fala de Deus, algumas até choram, né? Como ontem lá, né, irmão Luiz, né? No final do culto, né? Algumas até choram, algumas até falam: eu já estive no altar, eu já estive na casa do Senhor, e elas não têm força, ou elas não conseguem, ou elas não têm essa capacidade de lutar para saírem daquele lugar, não tomam consciência da sua realidade. André, está pronto aí? Ok. Então, aí Timóteo, Paulo falando a Timóteo, dando um conselho a Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 4, no verso 2, isso. Ele diz assim, olha, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Que mensagem? E olha o que Paulo coloca aqui, ó. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, o verso 3, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Olha, 2 anos depois que Jeremias traz uma pregação como essa, dizendo que coisas horríveis estavam acontecendo na terra, que as pessoas estavam dando lugar para falsos ensinamentos, abrindo mão de Deus. 2.000 anos depois, né? Hoje 2.000 anos depois, né? Hoje, o mesmo ensino está sendo pregado. Verso 3, pois haverá um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, pois seguirão os seus próprios desejos, arranjarão para si, está faltando aqui nessa versão aqui que eu copiei, vai lá, por favor, essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, nessa versão que eu estou usando aqui. Olha que coisa. Por que isso? E hoje é fácil, né? Hoje é muito fácil isso. E a segunda coisa, para a gente ir finalizando, distante de Deus, o homem não consegue perceber o quanto está dominado pelos prazeres do mundo. No verso 31, na primeira parte de Jeremias capítulo 5, no verso 31, ele diz, olha, os profetas não falam a verdade, e apoiado por eles, os sacerdotes dominam o povo, e o meu povo gosta disso. Ele está falando para a igreja, para o povo dele. Por que eu vou gostar de ouvir, querer ouvir falsos ensinos? Por que eu vou me envolver com falsos ensinamentos, falsos mestres, né? Voltando à carta de Paulo a Timóteo, ainda no verso 3, ele diz, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, arranjarão a si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E aí o que nós aprendemos aqui? Que aprendemos de manhã sobre o amor de Deus, que Ele é a fonte desse amor, mas por que então nós não dedicamos tempo a conhecer a palavra? Por quê? Porque ela vai revelar primeiramente a nossa natureza pecaminosa, ela vai revelar a nossa maldade, ela vai nos levar para a luz da presença de Deus, e na luz da presença de Deus, a nossa natureza ela vai ficar à mostra, e nós não queremos que isso seja visto, né? E esse anseio deles agora é por falsos ensinamentos, como nós vimos hoje. Se você abrir hoje a mídia e ouvir muitas mensagens, você vai ouvir, se você tiver base na palavra de Deus, que a maioria delas não tem fundamento bíblico. A maioria não tem fundamento bíblico. Mas, infelizmente, as pessoas, por causa dessas mensagens, não adquirem o verdadeiro conhecimento, não se aprofunda, não vem para a escola bíblica dominical, não estuda a palavra de Deus sozinha, nem com outras pessoas.
Jeremias capítulo 2, 1 e 2, diz assim, olha: o Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro que como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Verso 3, povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. O verso 3 me chamou bastante a atenção, porque Deus tinha aquele povo como algo que é separado para ser oferecido no altar. Ele diz no verso 3, era só meu. E ainda diz, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. E agora eles se afastaram de Deus. A mensagem não é uma cobrança afetiva de Deus, não é um lamento de alguém apaixonado e carente de atenção, mas uma exortação a um estado de ingratidão por ter deixado de ser oferta de amor, por ter deixado de ser oferta de sacrifício. O povo de Israel, ele diz, você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Nós precisamos rever isso. E só comentando aqui para finalizar o terceiro ponto, que é bem curtinho: distante de Deus, o homem não consegue perceber que terá que prestar conta de todos os seus atos. É o final, que é o 31b. Porém, o que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Haverá o dia do juízo. É incrível, mas a realidade é que poucos estão preparados para aquele dia de juízo. É verdade que poucos se preocupam com esta realidade. É incrível que muitos não priorizam tempo com Deus, não conhecem a sua vontade, não conhecem a sua verdade, não demonstram anseio pelas coisas de Deus, como o salmista coloca no Salmo 42:1, como a coça que anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Vamos cantar? Minha alma anseia por ti, tu vai cantar ainda? Então sobe para cá, prepara aí, deixa no gatilho aí pra gente, depois a gente finaliza, depois da oração Jefferson canta. Então, os atos de uma pessoa, irmãos, por que Jeremias traz esse julgamento? Porque os atos de uma pessoa, nós aprendemos isso de manhã, os atos de uma pessoa revelam as suas verdadeiras intenções, ou seja, nossos atos revelam as ocupações dos nossos corações. Nós precisamos rever isso. O Salmo 1, ele trata desse assunto. Ele diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. O anseio dessas pessoas é por conhecer Deus, é por crescer na presença de Deus, é por viver para Deus, é para fazer a vontade de Deus ser cumprida na face da terra. E aí essas pessoas colhem bênçãos, e no final ele finaliza dizendo no verso 5, no dia do juízo, essas pessoas, ou seja, aqueles que não fazem a vontade de Deus, serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. O verso 6 ele diz: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. André. Baixou, Júnior? Baixa só um pouquinho o retorno desse 3. Super-homem, Deus não
te fez de aço, não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar ao ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar ao peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar ao peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele se a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é teu. A trajetória certa Ele escreveu. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus te recompensa pra você. Eita glória! Agora pega aí, agora pra gente orar. Vamos orar, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. André vai fazer aquele solo ali pra gente. E eu quero dizer
como nós aprendemos nessa noite, que distante de Deus, o homem não consegue perceber o seu estado de degradação espiritual. Distante de Deus, o homem não consegue perceber o quanto está dominado pelos prazeres deste mundo e pela natureza carnal, que faz parte também. E distante de Deus, o homem não consegue perceber que terá que prestar contas de todos os seus atos. E nessa música que André acabou de cantar agora, fala sobre renúncia. Você não é super-homem, Deus não te fez de aço. Que você não precisa levar em seus ombros nada além daquilo que Ele pediu para você fazer. Ele mesmo diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo que você pode se derramar na presença dEle. Ao invés de você buscar falsos profetas, confie nas promessas que Ele tem para você. Confie, olhe para aquilo que Ele já fez na sua vida, para os momentos de turbulência que você passou, pelas experiências de vida que você teve até agora. Ele não te abandonou em nenhum momento, Ele não vai te abandonar, porque isso foge dEle. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele nunca vai deixar de ser fiel. E ainda mais sabendo que o meu pecado não altera a essência de Deus. Não há nada que pode mudá-lo. Nada. Então nós precisamos confiar no Senhor, nos dedicar mais para conhecer a verdade, conhecer Deus, como foi pregado ontem à noite ali na Praia da Paixão, crescer em graça e no conhecimento desse Deus que nos ama e que enviou Jesus Cristo, sabendo que a renúncia é o equilíbrio. Eu vou precisar renunciar a algumas coisas nessa minha caminhada. Mas eu preciso então conhecer a vontade de Deus e conhecer essa velha natureza e como ela é capaz de me tirar da presença de Deus, de me afastar da comunhão com os irmãos, de me afastar de mim mesmo. Então confie no Senhor, não confie na força do próprio braço, se entregue a Ele, seja qual for a situação, fale com o Senhor. Não tenha medo de ser específico em sua oração para falar com Ele. Não queira carregar tudo sozinho, mas cuidado também, porque haverá o dia de prestarmos conta a Ele. Quando ouvimos a mensagem do Senhor, tomamos uma decisão. Toda vez que ouvimos a palavra de Deus, nós tomamos uma decisão. Mesmo quando ficamos em silêncio, mesmo quando dizemos não, ou quando dizemos sim, não importa. Nesse momento em que ouvimos a mensagem do Senhor, em todos os momentos, nós tomamos uma decisão. E o Senhor sabe de todas elas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, nós somos a Tua igreja reunida neste lugar, Senhor. Nós sabemos e já experimentamos o Teu ato de amor. Nós estamos tentando viver em santidade, Senhor, conforme a Tua vontade. Porque nós sabemos também dos Teus atos de justiça, Senhor. Por isso nós compreendemos, meu Pai, que diante da Tua palavra nos resta Te buscar cada dia mais, em espírito e em verdade, nos rendendo a Ti, buscando lutar contra essa natureza, meu Deus, sendo transformado dia após dia, conhecendo que o Teu amor dura para sempre, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, meu Deus. Tenha misericórdia do Teu povo, nos ensina a viver de verdade a Tua palavra, Senhor. Também queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão vivendo conflitos espirituais também. Nós sabemos que quando nos afastamos da Tua presença, quando nos distanciamos do Teu altar, nós sabemos que nos enfraquecemos espiritualmente e muitas vezes é nesses momentos que o inimigo se aproxima para tirar a nossa atenção, plantar sementes difíceis, sementes ruins, Senhor. Nós clamamos nesta noite que o Senhor nos desperte, venha nos despertar para que a cada dia mais possamos crescer em graça, no conhecimento da verdade, que a cada dia possamos lutar contra essa velha natureza, que a cada dia possamos derramar diante do Senhor os nossos medos,
as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Nos ajuda, Senhor, que possamos, como o salmista, dizer que temos anseio pela Tua palavra e que isso seja verdadeiro, que isso seja demonstrado, Senhor. Que possamos dizer que adoramos o Senhor em espírito e em verdade, porque isso de fato é uma verdade, porque os nossos corações transbordam desta verdade. Vai de encontro, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Fale aos seus corações, trabalhe em seus corações. Seja com teu servo, irmão Clécio, Senhor, que nesse momento está assumindo mais uma vez esse trabalho na primeira igreja batista em Alcobaça, Senhor. Cuida daquele teu servo também nessa caminhada, que apesar desse momento do filho internado, também está aí indo, cumprindo o seu chamado, fazendo a obra do Senhor. Seja também ali com a irmã Bruna, seja, meu Deus, com o pastor Obed ali na congregação batista em Comuruxatiba, seja com os nossos irmãos ali na Praia da Paixão, Senhor. Meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para viver estes dias, para filtrar, Senhor, os falsos ensinamentos, Senhor, para que sejamos protegidos dos falsos mestres, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Eu quero mais uma vez pedir nesta noite, meu Deus, pela vida do irmão Alonso, pela vida da irmã Valdeci, meu Deus, pelo Idner Ribeiro que está nos acompanhando agora, pelo Wallace, pela irmã Nice, Senhor. Abençoa a irmã Elinete, seja com o irmão Orlando, com a Edileuza Barroso, esteja abençoando a irmã Yusra, a Jo Martins. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos agora espalhado por toda a face da terra. Deus, te pedimos pelas orações dos teus servos, pelo clamor, Senhor, que estão fazendo, buscando por cura, por crescimento, por entendimento, para que a tua palavra seja ministrada em toda a terra, Senhor. Que naquele dia, Senhor, no dia do juízo, possamos ainda nos encher de alegria, por saber que fomos guardados e cuidados pelo Teu Espírito para a Tua volta, Senhor. Cuida da Tua igreja. Cuida, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus nesta noite. Amém, amém e amém. Nós vamos cantar mais um para a gente encerrar? Podeis sentar, irmãos. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração aqui na igreja, viu? Amanhã o PG Cairós, vai ser lá na casa do pastor. Você riu, né, Bruno? Amanhã o PG Cairós vai ser lá na casa do pastor. Tá ao vivo, viu? Tá? Os outros vão acontecer na quarta-feira, tá? Lá em casa é às 18 horas, viu? Vai acontecer às 18 horas amanhã. Tá, e na quarta-feira às 19 horas, ainda acho que já tem alguns já estão programados, né? E alguns já estão programados, mas amanhã eu já tenho mais 2 convidados para levar amanhã, vamos ver se vão amanhã, né? Amanhã eu tenho que correr atrás, mas participe de um pequeno grupo, tem sido maravilhoso, as experiências têm sido assim. Já? Tá ficando sabido aí, rapaz. Viu? Vivendo e aprendendo, né? Então, olha, é bom demais. Tem sido experiências extraordinárias. Tem sido um crescimento, um amadurecimento. Aí eu falando aqui, o irmão Nilton, aquele dia não estava aqui, eu falo agora, né? Eu passei lá na padaria e eu vi o irmão Nilton vibrando porque ele estava convidando um pessoal e ainda não tinha certeza de que o pessoal ia, mas ele estava vibrando porque aquele pessoal... e orando para que aquele pessoal, né, participasse. Eles foram e já aceitaram que o pequeno grupo seja feito na casa deles. Só isso é maravilhoso, né? São histórias de vida que a gente precisa compartilhar e experimentar essas bênçãos, né? Então, vamos cantar para a gente encerrar. Ficar em pé. Ao que está sentado no trono, esse é o Senhor Jesus, e ao Cordeiro
Para Ele o louvor, para Ele a adoração, para Ele o nosso viver. Seja o louvor ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos fazer um clamor? Vamos fazer um clamor juntos? Vamos fazer um clamor juntos? E aí a melhor oração é a sua oração. E aí nós vamos cantar aqui, o Ministério do Louvor vai cantar bem baixinho ao que está sentado aqui. Nós vamos fazer um clamor. Vamos pedir a Deus pelas nossas vidas, pela igreja, pelos pedidos de oração que Deus colocou no seu coração, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa comunidade, pelas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, por aqueles que estão enfermos, pelo aquele familiar seu que precisa conhecer Jesus, que precisa estar na presença de Deus. Vamos orar juntos? Fale com Deus agora, vamos juntos. Senhor, nosso Deus, Pai, do céu, nós clamamos nesse momento, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza. Nós reconhecemos que o Senhor está atento aos clamores que nós fazemos aqui, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor nossos familiares, nossos filhos, os esposos, as esposas, Senhor, os nossos irmãos, aqueles que não conhecem Jesus, que dependem do Teu amor, que precisam ouvir falar do Senhor. Me encoraje, Senhor, me enche de coragem, de ousadia, me dê palavra de vida eterna para falar aos corações sedentos de Ti, Senhor, que eu possa ser usado pelo Senhor, que eu possa crescer em graça, em sabedoria, que eu possa ser usado pelo Senhor para transformar vidas nesse lugar, que eu possa ser usado, cheio do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Me usa, que eu seja um agente de transformação, porque foi para isso que eu fui chamado, para falar às nações, para falar às pessoas. Oh Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso que está atento aos nossos clamores, nos usa, Senhor, neste lugar, nesta cidade, neste estado, neste país, que possamos ser enviados às nações para falar do Teu amor. É minha oração no nome de Jesus nesta noite, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus possam continuar sendo derramadas sobre as nossas vidas, até que o Senhor volte para buscar-nos como igreja neste lugar. Amém? Até
terça-feira, se Deus nos permitir. Ide em paz. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, olha isso aí, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz, e a tua violência nem culpas que fiquem de pé diante de nós.